Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso curto. Eu antecipei para vocês aqui a tônica, porque foi a informação que o interlocutor, o autor dessa, digamos, ponte entre Bolsonaro e os outros poderes, Tarcísio de Freitas, governador eleito de São Paulo, havia dito. O que eu contei para... Esse é José Vicente Santini, tá? Ele trabalha no Ministério da Justiça, também aliadíssimo do presidente Bolsonaro. Um familiar dele é cotado até para atuar na equipe de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Gente, o que Tarcísio havia informado e que eu antecipei aqui para vocês, né? Que Bolsonaro falaria que, vai falar o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Vamos ouvir. Bolsonaro me autorizou, o presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. Acabou também a fala de Ciro Nogueira, de que vai iniciar ele, quem vai ajudar a fazer a transição. Você tem aí Rogério Marinho, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. O AGU, Bruno Bianco, também passou ali, advogado-geral da União. Bom, Bolsonaro falou o que a gente disse que ele ia falar, que foi o que as fontes foram informadas, né? O presidente falou muito curtinho. Ele disse, olha, as manifestações, elas são uma demonstração de como as pessoas estão se sentindo injustiçadas, estão insatisfeitas com o resultado da eleição, mas nós não podemos adotar os métodos da esquerda. Gravamos para você que ele trataria dessa forma, né? Que então sempre criticando e dizendo, olha, eles fazem errado e a gente não pode adotar esses métodos, manifestações pacíficas. Bolsonaro não pediu textualmente que as pessoas saiam, mas fez o que era esperado que se fizesse. Os trabalhos das polícias militares estão aí acontecendo. Em nenhum momento ele falou de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele chegou, o momento em que se percebe que o presidente não contesta o resultado da eleição, é quando ele chega e ele vai cochichar com o Ciro Nogueira, que está aí ao lado dele, todo mundo com o semblante super fechado, né? E ele diz, vão sentir saudade da gente. Ou seja, né,
sabe que está de saída. O presidente não contestou o resultado da eleição, o presidente atribuiu ocupação à prática de esquerda sempre coordenada pela direita, lembrou que ele defende a liberdade de ir e vir das pessoas e defendeu manifestações pacíficas. Não fez nenhuma menção a Luiz Inácio Lula da Silva e não fará. Ele já tinha avisado que ele não parabenizaria, não falaria, não diria, não falava nada. É isso, terminou a eleição magoado, mas no que precisávamos nesse momento, está feito. Se era um chamado da direita ou se achavam, né? Deixa eu voltar aqui para o meu púlpito, porque aí eu trago o Yuri e o Leandro Rezende, né, junto aqui conosco. Gente, vamos aqui ter a dimensão um pouco, né, do que é essa fala, né? Porque muita gente, os colegas da imprensa vão falar, olha, cadê? Não admitiu a derrota. A gente admitiu, né? Bolsonaro poderia ter questionado a eleição, não questionou textualmente. Ele poderia ter insuflado o movimento, não insuflou o movimento. Ele não fez acusação a nenhuma instituição nominalmente, nem TSE, nem nada. E para vocês entenderem, né? Para vocês entenderem o tamanho da loucura que está insuflando esses movimentos, esses grupelhos radicais, ontem chegaram a dizer que havia sido provada uma fraude na eleição e que essa fraude seria motivada por não sei o quê, e que Bolsonaro então teria colocado Forças Armadas na rua, etc e tal. Nada disso aconteceu. O presidente falou pouco, 2 minutos e meio, mais ou menos, mas dentro do que Bolsonaro está disposto a fazer, ele que passou 2 dias inteiros em silêncio, é isso o que temos. Eu começo com o Yuri Pita. Bom, Dani, acho que fica agora, do dia agora, 1º de novembro até 1º de janeiro, o olhar atento de toda a sociedade brasileira para que Bolsonaro faça o que está escrito na nossa tarja, e ele diz que fará, que vai cumprir todos os mandamentos da nossa Constituição. Agora, todo o discurso de Bolsonaro deixou implícito todas as críticas que foram feitas por ele, não só ao longo do processo eleitoral, mas ao longo de todo o seu mandato, de se dizer ali, enfrentando o sistema, dizendo que, ao contrário dos meus acusadores, joguei nas 4 linhas da Constituição, usando esse chavão que ele sempre usa, esse lema que ele sempre usa, reconheceu ali que é rotulado como antidemocrático, mas alega que não está sendo antidemocrático, e faz as acusações ao campo da esquerda. É sempre tudo na base das entrelinhas e de alguma certa ambiguidade. Faltou um gesto mais concreto do presidente da República para dizer que não se pode desrespeitar o direito de ir e vir das pessoas. E é isso que esses bloqueios nas estradas que estão sendo repelidos por autoridades policiais que cumprem sim a Constituição estão sendo feitos. Então, ele admite sim que perdeu as eleições, tenta se manter como a liderança desses mais de 50 milhões de votos que ele obteve tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas faltou um gesto mais contundente de cumprimento da Constituição contra as manifestações que não são pacíficas. Faltou dizer para que esses manifestantes que bloqueiam as ruas, bloqueiam as estradas, que eles deveriam deixar de bloquear as estradas. Deixa eu trazer, eu quero ouvir o Leandro Rezende aqui, eu já estou pedindo, claro, repercussão, né? Vamos ver aqui um pouco como, né? Bom, olha, a Carla Chaves nos informa, né, que o discurso foi acompanhado pelos manifestantes na Castelo Branco e eles celebraram após o discurso. Chegaram a gritar que não vão embora e agora gritam por, abre aspas, intervenção federal, que é o quê? Chamar Forças Armadas para golpe, né? Ou seja, esse é o resultado prático do tom adotado por Bolsonaro. Leandro? Bom, Dani, tá aí, né? Acho que o Yuri foi certeiro, né? E a repercussão que a Carla Chaves traz é ilustrativa de um discurso que foi vago. O presidente falou por 2 minutos, foi uma espera, e é a espera, né? Ela causa também muita expectativa nos manifestantes, do país inteiro, todo mundo esperando o presidente da República falar sobre os 58 milhões de votos que teve e dar um pouco da linha mestra de como vai ser a transição. O que ficou claro sobre a transição é de que o governo está terceirizado para o Ciro Nogueira, né? O Ciro Nogueira, depois dessa fala brevíssima do presidente da República, vai lá
para dizer que vai tocar a transição, que já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já indicou como coordenador o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Então fica muito claro quem vai tocar isso, quem vai administrar essa transição, essa passagem de bastão de Bolsonaro para Lula é o ministro da Casa Civil, que ontem já tinha inclusive procurado os petistas. Mas da fala do presidente Jair Bolsonaro, essa fala super curta, o presidente apresenta uma justificativa para o movimento que está acontecendo, está prejudicando a economia brasileira, está prejudicando a circulação dos brasileiros em vários locais do país, e o presidente fornece para essas pessoas uma justificativa. Ele, claro, não insuflou no tom que a gente já viu o presidente fazer a população contra uma instituição, notadamente um Tribunal Superior Eleitoral, um ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente viu o presidente fazer esse tipo, insuflar diversas vezes a população contra outras autoridades da República. Disso, de fato, dessa vez ele não fez, mas ele forneceu a esses manifestantes uma justificativa, o que pode aí tornar a nossa situação ainda mais grave. De indignação, né? Pois é. A Luara conseguiu degravar tudo. Vamos só para a gente trazer aqui o que disse Bolsonaro. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros. Por quê? Porque até agora ele não havia nem se dirigido aos próprios eleitores, aos que o escolheram, né?